Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Este, o de número 275. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, tudo ótimo, um monte de e-mails a serem respondidos e nós temos uma novidade. Promessa é dívida, né? Então nós prometemos na semana passada, graças ao Eduardo Lima, nós temos agora aqui a presença no estúdio do Maurício Leal. O Maurício Leal é o gerente de programas SDN, que é o acrônimo para Sun Developer Network, e é o diretor do Sou Java. Então, I am Java. I'm Java, Então nada mais, ou melhor, ninguém melhor indicado para falar sobre Java como esse representante aqui da Sun Microsystems. Então daqui a pouquinho, aguardem, segundo bloco do programa de hoje especificamente, a gente vai bater um papo aí bastante abrangente a respeito da linguagem Java, essa linguagem que revolucionou o mundo da programação, né, dos computadores. Então, segura aí, primeiro bloco, como a gente fez no último programa, vamos falar um pouquinho a respeito das dúvidas que vocês, ouvintes, têm nos enviado no e-mail, no endereço. Exatamente, no info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado, no assunto escreva apenas Plug Eldorado, para você ser distinguido de um spammer. E no corpo do e-mail coloque, por favor, nome ou pseudônimo, o assunto, a dúvida, e, por favor, não tente fundamentar sua dúvida em anexos, porque nós, por uma questão de segurança, aqui interna do Grupo Estado, não abrimos anexos. E durante essa primeira parte do programa, no qual nós vamos tentar tirar algumas dúvidas e passar algumas dicas, eu queria que você desse pitaco também, que seja o terceiro participante. O microfone dele tá bom? Eu acho que tá bom. Seu microfone tá bom? Você achou ele legal? Eu gostei do microfone. Então tá bom, ele gostou. Esse quem falou foi o Maurício, que já vai estar batendo um papo conosco aqui sobre Java. Olá, professores, meu nome é Daniel Caioli. Moro na Vila Santa Catarina, na cidade de São Paulo. Eu nem sabia que existia uma Vila Santa Catarina em São Paulo. É enorme. É Vila Mascote, aquele lugar que a turma fala, olha o aviãozinho. Tá bom. É aquele lugar atrás do aeroporto ali. Mas tem uma certa dificuldade em dar sopa para o filhinho. Né? Isso. Minha dúvida é a seguinte, há pouco tempo tive que formatar meu PC e instalar todos os programas de novo. Uso o antivírus Avast e antes de formatar também usava o programa anti-spyware, o Super Anti-Spyware. Só que agora meu PC está bem mais rápido e não tem muita memória, tem só 256 megabytes. Eu não quero instalar muitos programas justamente para não ficar muito lento. Mesmo assim, é recomendado instalar um programa anti-spyware? Sem dúvida. Sem dúvida, você tem que ter um programa desse tipo. Agora, se você está preocupado com velocidade, toma o seguinte cuidado. Existem programas anti-spyware que entram em ação somente quando solicitados, ou seja, você ativa o programa, ele faz uma varredura, vê o que entrou, o que não entrou e ponto final. E existem programas que ficam de alerta o tempo todo, como se estivessem varrendo, e esses tornam o computador muito lento. Porque esses, para funcionar segundo essas especificações, eles precisam ficar na memória, né, carregados na memória do computador e, de certa forma, verificando os programas que são rodados, a existência, se nos programas que estão sendo rodados, se existe ou não existe algum programa espião, enfim. E isso, é claro, consome recursos do sistema, tornando naturalmente o sistema um pouco mais lento. Que o computador dele não deve ser aquele com 72 processadores que o Eduardo está falando no programa passado. Exatamente. 256 megabytes. Agora eu queria contar uma coisa para os ouvintes. O primeiro computador digital que eu programei, atenção, eu antes programava computadores analógicos.
Em 1961, eu me lembro que fiz um programinha para dimensionar mole e amortecedor da suspensão de um carro. Em 1961, num computador analógico. Você nem tinha nascido nessa época, né, moço? 1961? Não, sou de 72. Então, e o primeiro computador digital que eu programei foi em 1967 e custava 2 milhões de dólares, porque tinha gigantesca memória RAM de 16 KB. Ou seja, 16 KB de RAM era um negócio assim fantástico naquela época, né? Hoje, acho que um celular tem mais memória do que todos os computadores do mundo naquela época, né? Exatamente. E o teu, olha, o Daniel, está indo para o mesmo caminho, 256 megabytes de memória RAM já é um problema. Bom, mas de qualquer forma, você entendeu então. Você tem que ter o anti-spyware, tem que ter sem sombra de dúvida, mas tenta ativá-lo de maneira que ele não fique em memória agindo o tempo todo, só quando você manda escanear o computador para fazer uma limpeza. E ele paga a resposta com uma dica. Eu quero dar uma dica de um site para aqueles que gostam de gastronomia. Eu não gosto de gastronomia, eu só gosto de comer mesmo. Você gosta do produto, né, produto. Que a gastronomia gera, tá certo? É um site de vídeos, uma espécie de YouTube, dedicado à gastronomia. Ah, eu já vi, é muito legal. É o videoreceita.com. Não, mas você sabe que videoreceita.com é uma espécie de comunidade, entre aspas, dentro do YouTube. Mas, viu, Perucci, eles não ensinam, assim, coisas de altos gourmets, não. Eles ensinam, por exemplo, como cortar cebola. Coisas simples da culinária. Então tem lá um vídeo sobre como cortar cebola. Então você quer cortar cebola de que forma? Tem lá as formas de cortar em anéis, ou então em tiras, tem lá uns nomes franceses, né? Referentes a cada tipo de corte, que agora eu não vou me lembrar também. Então eles ensinam, pega uma faca bem afiada, porque esse é o segredo para não chorar, sabia? Sim. A faca tem que ser muito bem afiada, justamente para que... Se a faca não for bem afiada, o que você vai fazer com a cebola? Em vez de cortar, você vai espremer a cebola. Exatamente. Com a faca. E ao espremê-la, né, vai espirrar aquele suquinho de cebola nos seus olhos, mesmo que imperceptivelmente, você começa a chorar. Então a faca precisa ser muito bem afiada, e eles ensinam como posicionar a cebola, como cortar... Bom, por isso que tem que ser vídeo, né? Tem que ser vídeo. Tem que ser vídeo. Então esse foi um dos vídeos que eu vi, mas tem inúmeros outros que ensinam truques simples de culinária e realmente um site bastante interessante. É o www.videoreceita.com, que com certeza, viu, Daniel, ele vai participar de um dos nossos infodrops. Os infodrops, para quem não sabe, são essas dicas que a gente dá ao longo da semana aqui na Rede Eldorado, e eles ficam armazenados, os endereços, né, para o acesso a esse site ficam armazenados em www.intermatica.org, né? Então, se você for em www.intermatica.org, além de você ter, como você já tem no território Eldorado, a possibilidade de ouvir programas passados, como esse, né, programas Plug Eldorado, antigos, eles ficam lá on demand para você poder ouvi-los. Você também pode checar os infodrops e outras curiosidades aí do mundo da informática, tá? Infodrops a dica que a gente dá. Na realidade, o site é www.intermatica.org, tá bom? Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida. Eu estou com uma dúvida aqui da nossa ouvinte Esther. Uma dúvida sobre... ela está tendo um problema aqui, viu, Perucci? Ela disse que ela tirou várias fotografias com uma câmera digital que ela tem, e até aí, sem problema nenhum, as fotos ficaram ótimas e tal, e ela estava a fim de imprimir uma delas em casa. Apesar dela saber que esse processo de impressão em casa não é o melhor processo, porque ele acaba ficando meio caro demais, né? Porque não só caro, como a qualidade de uma impressora doméstica raramente chega. Não, mas pode até chegar, pode até ser, você usar aquele papel glossy, né? Aquele papel envernizado, e usar quer dizer, se a impressora permitir, hoje em dia a maioria dessas impressoras, mesmo jato de tinta, imprime em alta qualidade. Você até consegue boas impressões de fotografia em casa. O problema é que sai caro mesmo. Gasta-se muita tinta, e a tinta de impressoras de jato de tinta é cara, né? Então realmente não é o processo mais econômico imprimir fotografias em casa. Mas
Uma ou outra, às vezes, ela precisa até por uma questão de emergência imprimir. Só que ela tem um problema, ela quer imprimir para colocar num porta-retrato 15x10, sabe, no formato 15x10, que é o formato comum desses de ampliação. Sim. O problema é, como fazer uma foto, essa é a pergunta dela, como fazer uma foto que saiu da câmera digital dela, adequar-se ao formato 15x10 na hora que ela vai imprimir essa foto e depois poder recortar lá e colocar no porta-retrato, já dá tudo certinho, sem ela ter que ficar espremendo a foto daqui de lá ou deformando, né? Muitas vezes a pessoa acaba deformando a foto de alguma maneira. Bom, a gente entrou em contato aqui com o Thales Trigo, né, que é o nosso consultor especial de assuntos de fotografia digital, e ele nos dá basicamente a seguinte sugestão. Ele lá, o diretor, né, e professor da Full Frame, que é uma escola de fotografia que ele mantém, ele nos dá a seguinte sugestão. Bom, em primeiro lugar, claro, você vai ter que pegar essa fotografia, transferi-la, obviamente, para o computador para poder dar uma editada nela. O galho é que o formato, as proporções da fotografia, elas não batem necessariamente com a proporção 15x10, no caso... 15x10, no fundo, é proporção de 3:2. De 3:2, exatamente. Então, o que você tem que fazer? Abrir uma dessas fotos num desses programas de edição de fotografia. Ele mencionou, por exemplo, na resposta que ele nos mandou aqui, ele mencionou o Photoshop, porque afinal de contas é o programa mais conhecido, mas você não precisa de tanto. Não precisa de tanto. O Photoshop é matar, no caso aqui, é matar moscas ao tiro de metralhadora. O Photoshop até porque eles têm cursos de Photoshop. Sim. Lá na Full Frame tem cursos específicos de Photoshop, né? Mas você pode usar, obviamente, um outro programa mais simples. Eu, particularmente, Pierluigi, eu uso um bastante interessante que se chama Photofiltre. Photofiltre. Foto com PH e o filtre não, é com F mesmo. Tudo junto. Se você digitar, por exemplo, lá no Google Photofiltre, você vai encontrar links para baixar gratuitamente esse freeware mesmo. Pequenininho, ele acho que tem um pouco mais de 1,5 MB o arquivo de instalação, você instala, e ele tem recursos básicos para edição de fotografia, e o recurso, no caso, que o Thales menciona, é aquele recurso do crop, recortar a fotografia, ou pelo menos um pedaço dela, o crop, né? O que ele sugere? Que você abra... Crop, no fundo, em inglês, é colheita, né? É quando você faz o crop de um trigal, coisa assim, você faz a colheita. Você faz a colheita, recorta, né? Bom, mas de qualquer forma, você ou recorta, ou selecione, copie e cole só a área necessária, ou aquela área que você quer que participe da fotografia final, vamos dizer assim. Tomando cuidado de, ao fazer essa seleção ou esse recorte, de fazê-lo na proporção 3:2. Olhando no rodapé, obviamente. Ou isso, no rodapé normalmente tem ali o número de pixels, né, que acaba ficando na vertical e na horizontal. Então, calcule ali um número de pixels horizontal ou verticalmente que fique na proporção, dependendo se você vai criar a foto no formato retrato de pé, né? Então ela tem que ficar na proporção 3 de altura por 2 de largura. E se você quiser ao contrário, aí ela tem que ficar 2 de altura por 3 de largura, né? No formato paisagem, dependendo de como é que você vai recortar essa fotografia. Se aplique a proporção 3:2. Veja, aplicar a proporção 3:2 não significa que ela vai ter que ter 2 pixels por 3 pixels, não é isso. Ela pode ter, por exemplo, 200 por 300. É a famosa regra de 3. Exato. Né? Quer dizer, use um recorte de modo que a proporção seja 3:2, né? E não o tamanho exato. Aí salve a foto, ou esse recorte, ou essa seleção da fotografia nessa proporção, né, 3:2, que equivale a 15:10. Veja, essa mesma regra pode ser usada para você aplicar a outros formatos. Por exemplo, um formato 20x28. Você pode usar a proporção 20x28, né, que dando uma simplificada dá quanto aí? Dividindo por 4 dá 5x7. 5x7, né, que seria uma outra proporção. Bom, mas de qualquer forma, nesse caso, use a proporção 3:2, salve a seleção nessa proporção ou o recorte que você fez nessa proporção. E depois, por exemplo, o Thales não menciona isso, mas eu já fiz isso e dá muito certo. Se você tiver
um programa de edição de texto, como o Word, ou o do OpenOffice também funciona do mesmo jeito, você pode jogar essa fotografia numa página em branco do Word, por exemplo, e aí vai lá no formatar imagem e coloque o tamanho 15 por 10. Centímetros, exatamente. Porque aí a foto não vai ser deformada, porque ela já está na proporção 15 por 10 ou 3 por 2 que dá na mesma, né? Ela não vai ficar deformada, tipo nariz esticada, ou a pessoa gorda demais, aquela coisa, né, que às vezes a fotografia fica. E já vai ficar no tamanho adequado para você, a partir do próprio Word, do próprio programa de processamento de texto que aceita a importação de imagem, né? Você pode já, a partir dali, disparar a impressão em alta qualidade, e depois é só recortar, partir para o abraço e colocar no porta-retrato. Né? Essas dicas todas, algumas... Como chama o software mesmo? Photofiltre, esse alternativo aí que eu uso, e pelo menos... claro que o Thales lá, ele usa todos os recursos possíveis e imagináveis do Photoshop. Mas eu não chego nem aos pés do Thales, né? O Thales ele sabe muito de fotografia, então eu não vou e se o pessoal tiver mais alguma dúvida, pode mandar para... Qual é o site mesmo da Full Frame? É www.fullframe.com.br. Uma outra coisa que eu também já brinquei também dessas questões de foto, muito desses softwares de edição de imagem, você tem uma característica, você pode fechar a razão de aspecto. A razão de aspecto, você fala, olha, eu quero que a razão de aspecto seja 3 por 2. Exatamente. Significa que se você aumentar a largura, automaticamente a altura da proporção que você definiu. No Word é assim, na hora que você dá aquele formatar imagem, você trava o aspecto, né, justamente para que vai funcionar como se fosse um passe de mágica. É impressionante, porque na hora que você trava o aspecto, a foto que você acabou de importar para a página do Word, ela não vai estar em 15 por 2 centímetros, 15 por 10 centímetros, ela vai estar com outro tamanho. Aí você vai lá, só baixando, por exemplo, a altura dela. Na hora que chegar em 15, você olha na largura, chegou em 10. Ela chega certinho, ela chega junto. Ela mantém a proporção. Né? Foi uma boa observação que o Maurício fez aí em relação ao travamento do aspecto. Mas informamos a Esther e a todos os interessados que www.fullframe.com.br é o endereço do site lá da Full Frame, e você pode não só pegar mais informações, como escrever para eles e para cá, para o programa, é claro que a gente vai sempre encaminhar para eles nos responderem a essas dúvidas relativas à fotografia digital. O Luiz Carlos de Diadema tem um problema terrível. Gostaria de saber como posso proceder para eliminar um vírus que apareceu no pendrive. Só no teu, né, Luiz Carlos? Eu faço centenas de palestras e eu levo minha apresentação no pendrive. Isso. E, obviamente, essas palestras, a maioria é em escolas. Adivinha a quantidade de vírus que tem dentro de um computador de uma escola que é usado por trocentos alunos que entram nos sites mais tenebrosos do mundo. Eu já estou imaginando um troglodita, uma pessoa mais tosca, jogando o pendrive no chão e tentando matar o vírus à chinelada, né? Quer dizer, batendo ou com Baygon, né? Com Baygon também. Agora, na realidade, viu, Luiz Carlos, esses vírus de pendrive são terríveis. Passei o Avast, eu já vou te falar, Luiz Carlos, para esse tipo de vírus o Avast não funciona. O Super Anti-Spyware Free Edition também sempre atualizado, mas não estou conseguindo eliminá-lo. O vírus aparece no F é o drive, né? Recycler, como se fosse uma lata de lixo. Na realidade, não adianta você apagar esse Recycler, porque ele reaparece. Por quê? Porque a ordem para reaparecer o Recycler está num outro, que é o AutoRun. Ele manda dois arquivos, manda um AutoRun que cria o Recycler. O vírus está no Recycler, mas... Se você apaga o Recycler, mas o AutoRun recria o Recycler. Recria o Recycler. Então, na realidade, é um problema. Eu consegui eliminar esse vírus usando o Panda. Tá, aquele software antivírus, Panda Antivírus. Panda Antivírus. E eu acabei até comprando o Panda. Comprou uma licença? Comprei uma licença. Agora, se alguém tem algum outro truque... Teve um ouvinte que passou um truque para nós. Falou, mas se teu pendrive estiver limpo,
se ele estiver limpo, sabe o que você faz? Você cria nele uma pasta autorun, aquela pasta autorun, e põe um blá 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 qualquer nela e marca aquela pasta somente para leitura. Tá, para ela não ser apagada. Para ela não ser apagada. Nem novas coisas possam ser escritas nela. Pode ser escrita. Então o que acontece? Na hora que você entra no computador que tem esse vírus, é um verme, que ele tenta criar a tal pasta autorun ou escrever na pasta autorun já existente, como ela é só para leitura, não vai conseguir, portanto o vírus simplesmente não consegue se instalar no pendrive. Tá. Acho que é. Só que tem que estar limpo já, né, Luiz Carlos? Agora, como é que você o problema limpa isso? É remoção, né, de um pendrive infectado, né, do vírus de um pendrive já infectado. Já infectado, né? Esse que é o problema. Bom, se alguém souber... Eu usei o Panda, viu, Luiz Carlos, e funcionou. Se não me engano, o Panda tem uma demonstração, tem uma versão demo que você pode utilizar para fazer essa limpeza, depois usa o truque de criar você já uma pasta somente, uma autorun somente para leitura, né? Aqui tem uma dica, eu imagino, de quem? Do Alexandre Rodrigues da Silva. Isso, é referente ao que? Uma agenda? Você lembra que teve há uns 3 ou 4 programas atrás, teve um ouvinte que queria uma agenda eletrônica, gratuita. Ele não gostava daquela do Google. Você lembra que ele tentou usar a agenda do Google? Se não me engano é que ele não gostava. Parece que na agenda do Google não havia a possibilidade de ele inserir dados a respeito de contatos. Parece que era algo assim. Na agenda do Google você consegue agendar compromissos, né, de acordo com o horário no calendário. Você vai lá no dia, hora, tal, você agenda compromissos, você compartilha essa agenda com outras pessoas, no sentido de informá-las a respeito desses compromissos, mas não havia um espaço, me parece, segundo ele, no qual ele pudesse ter uma agenda telefônica. Registrar mesmo, uma agenda telefônica. E, aliás, nome, contato, endereço, telefone, essas coisas. Diz aqui o Alexandre que nessa agenda, que seria Speed Agenda, nessa agenda você pode até, por exemplo, quer encontrar uma pessoa, você digita apenas o nome, ela te dá a lista de todas as pessoas que têm esse nome, basta o primeiro nome, coisa desse tipo para encontrar. Onde você acha é no www.baixaqui.com.br/download /speed-agenda.htm. Esse speed é SPEED.agenda. Bom, de qualquer forma, mais uma vez, vamos testar. A gente vai dar uma testada nessa agenda aí, que o Alexandre está nos indicando e claro, uma vez aprovada, a gente vai colocar esse endereço aí à disposição dos nossos ouvintes também nos infodrops do www.intermatica.org. Tá certo? O que mais que a gente tem aqui pelo Luigi? Tem o Newton, Walter Cruz. Ele já é ouvinte da gente há muito tempo. É um herói. Todos os sábados deixava meu gravador programado para gravar o programa de vocês. Assim, como tem muito pouco tempo para ficar em casa, podia ouvir em outra oportunidade na fita cassete. Agora posso baixar o programa na minha máquina. E ouvir fora de casa no MP3. Exato. Agora, o problema dele é o seguinte: liguei a internet sem cabo, Rainet, há uma semana. Só que estava acontecendo umas coisas desagradáveis em minha máquina. Primeiro, o MSN não abre, e o endereço e a senha estavam certos. Segundo, meu antivírus, a VG6, não funciona. Quero baixar o Norton em português da internet, mas que seja grátis. Não, o Norton você não vai achar grátis de jeito nenhum. Tem outros antivírus grátis. Mas o Norton, que eu saiba, não tem sua versão gratuita, não. Agora, diz erro de script no Internet Explorer. Professores, internet sem fio pega vírus? Sim. Sim. Veja, o vírus, na realidade, vermes, troianos, programas, malwares, de modo geral, são apenas códigos binários, né, de instruções mal intencionadas, né? E esses códigos, esses bits, eles podem vir basicamente de acordo com ou usando qualquer via, né, na qual eles possam trafegar, obviamente. Então, por onde se trafegam dados, por aí também pode se trafegar qualquer tipo de malware. Então, via cabo, via wireless, ou via qualquer outro meio pelos quais os bits possam trafegar, é possível sim. Tá? Agora, parece que o problema dele, viu, Tarcísio, não é vírus. Não. Isso que ele não está conseguindo fazer
Porque diz o seguinte, a mensagem que aparece é erro de script do Internet Explorer. Erro de script nessa página, linha 523, caractere, lá. Deseja continuar executando o script nessa página, sim ou não? Então isso daqui parece coisa do Internet Explorer não estar configurado para poder executar o script. Bom, em primeiro lugar, esse erro de script deve estar acontecendo na hora que você tenta acessar um determinado site a partir do Internet Explorer. Primeira sugestão, instale um outro programa de navegação, tipo Mozilla Firefox, e a partir do Mozilla Firefox tente acessar o mesmo site, a mesma página na qual estava surgindo o erro de script lá no Internet Explorer. Se esse erro não surgir, o que é bem provável, a gente já está percebendo haver aí um problema ou de incompatibilidade ou de corrupção mesmo do arquivo executável do Internet Explorer. Agora, viu, Newton, a melhor maneira de resolver os problemas do Internet Explorer é pare de usar o Internet Explorer, comece a usar o Mozilla Firefox e ponto final. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Existem músicas que marcaram nossas vidas. Transformaram-se em instrumentos de recordações, boas ou ruins, e fazem nos lembrar do passado, ou mesmo viver o presente. Existem jingles que não somente marcam gerações, mas fazem essas gerações consumirem marcas. Não deixe de visitar, então, o Clube do Jingle. Nele você encontra centenas de jingles que mostram um pouquinho da história da propaganda brasileira. Atualizado semanalmente, o site deverá abrigar, em breve, 3.000 jingles, spots e trilhas que deverão homenagear os jinguistas e profissionais que trabalham na propaganda e arte. Para encontrar um link direto para esse site Clube do Jingle, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 972. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Se você tem um site na internet e gostaria de incrementá-lo com menus e outros recursos em Flash, mesmo sem conhecer essa linguagem de programação, você deve visitar obrigatoriamente o Hypergirl. Ele fica em www.hypergirl.com/graphics.html. Agora, um link direto para esse site você pode encontrá-lo em www.intermatica.org, procurando Infodrop número 398. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 275, esse programa Plug Eldorado de hoje. A gente ficou aqui no primeiro bloco respondendo diversas dúvidas que chegaram através no endereço de e-mail info@redeeldorado.com.br. Vocês ouvintes que nos mandaram dicas, a gente sempre agradece e tal. Bem, mas conforme o prometido, nesse segundo bloco, agora a gente vai ter um papo especial aqui com o gerente de programas Sun Developer Network, SDN, diretor do Sou Java, é o Maurício Leal, lá da Sun Microsystems. Como é que vai, Maurício? Tudo bem? Tudo ótimo. Ele já dando uns pitacos aqui no primeiro bloco do programa, mas agora nós estamos apresentando oficialmente o Maurício Leal. Agora, o Maurício, na realidade, tem dois cargos em duas entidades distintas. Uma é na Sun Microsystems. Uhum. E a outra, o Sou Java, não é mais Sun Microsystems, é uma comunidade, tá certo? É uma comunidade, inclusive oficialmente é uma comunidade, uma ONG, né, perante o governo.
É uma ONG. É uma ONG que nós criamos com o objetivo de cercear a tecnologia Java na sociedade e gerar empregos e gerar tudo isso que uma ONG necessita. Né? Inclusão digital, inclusive. Maurício, em primeiro lugar, uma curiosidade. Não sei se você... Imagino que você saiba, né? Eu, por exemplo, não sabia. O Eduardo, que esteve aqui no programa passado, disse que SUN quer dizer Stanford University Network. Eu não sabia que era um acrônimo. Eu achava que fosse SUN de sol mesmo, né? Alguma coisa assim. Mas, enfim, caiu legal o negócio. Java é um nome de um dos tipos de café, né? Que o pessoal toma muito lá nos Estados Unidos. Exatamente. É esse mesmo o significado, não digo, mas a origem da palavra Java? Então, eu já ouvi várias histórias, né? Por que deram o nome da tecnologia disso? Mas, assim, um dos primeiros nomes, assim, disse, assim, a história, né? Que as pessoas estavam trabalhando nessa nova tecnologia, né? E na janela tinha uma árvore. Né? E a árvore era o carvalho, né? O famoso oak. Então o primeiro nome que essa tecnologia quis dar é realmente assim, a tecnologia oak. Certo. E aí eu sou Tarcísio de Carvalho, eu ficaria muito orgulhoso. Aí o pessoal de marketing falou assim, não, em alguns países, né, isso pode dar um autoacrônimo, pode gerar algum tipo de confusão, né? E sabia-se que não queria nada .net, alguma coisa de computador, né? Ele falou assim, olha, por que a gente não chama isso como Java? Porque é uma tecnologia muito quente, né? It's very hot. E aí deu seu nome de Java e assim... Agora, o símbolozinho original do Java era uma xicrinha fumegante com café, exatamente. Mas se você entrar em qualquer site, em qualquer comunidade geek são os hackers do bem, tá certo? Vamos dizer. Se entrar em qualquer comunidade geek, por exemplo, naquele Think Geek, que eles vendem qualquer coisa, uma das coisas mais vendidas são pastilhas de cafeína. Ou seja, o que o geek faz disso, né? é realmente o pessoal que passa... Porque uma coisa, você está criando um programa, você está desenvolvendo um programa. Você se lembra na época que a gente programava? Nossa, varava à noite. Você varava à noite. E você fala, agora eu vou dormir. Não faça isso, porque se for dormir, na manhã seguinte você já esqueceu tudo. Você olha aquela listagem e fala, meu Deus, quem foi o gênio que inventou isso? Porque eu não estou entendendo nada. E no fim foi você mesmo. Foi você mesmo. Então, na realidade, é o pessoal movido a café mesmo. E acho que esse Java é realmente homenagem à bebida predileta, à droga, porque no fundo o café é uma droga lícita, tá certo? Mas em vez de encher a cara com cerveja, o pessoal toma café e fica mais esperto. Eu me lembro ter participado, isso já lá pelos idos da década de 90, começo da década de 90, de um simpósio, um seminário, um congresso Java, que ocorreu aqui no Hotel Renaissance, aqui em São Paulo. E naquela época foi apresentada a linguagem Java, ela estava ainda, né? Quando ainda era C menos menos. Era o C menos menos, exato. Eles até fazem uma brincadeira, porque é uma linguagem que... Eles falam que Java é igual C++ menos menos. C++ menos menos, isso. Exato. É o C++ sem as complicações do mais, né? Exatamente. E a finalidade principal do Java era justamente tornar as aplicações nos computadores o mais portátil possíveis, né? Quer dizer, as aplicações, vejam, para os ouvintes entenderem, quando você desenvolve um aplicativo, por exemplo, um joguinho, vamos falar a linguagem dos ouvintes, quando alguém escreve toda aquela codificação, né, que está por trás daquele joguinho legal que você joga no seu computador, vamos lá, você tem qual computador? Qual é o sistema operacional que está rodando no seu computador? É o Windows. Então, se o joguinho está rodando no seu computador, baseado, sei lá, num chipset Intel, o Windows, então, bem provavelmente aquele jogo foi escrito para essa plataforma. Não tente rodar esse joguinho, pegar o programa, aquele conjuntinho, aquele amontoado de bits, né, de códigos binários, e fazê-lo rodar da mesma forma, por exemplo, num sistema Linux. Não vai rodar. Da mesma forma, alguma coisa que foi desenvolvida para Linux não vai rodar no Macintosh. E a ideia do Java era justamente ficar, entre aspas, independente do sistema operacional. Exatamente. Né? Porque você criaria numa máquina uma espécie de VM, que é o Virtual Machine, né? Que é aquela, JVM. O JVM, o Java Virtual Machine. E a máquina que tivesse esse JVM, ela rodaria
qualquer aplicação Java, independentemente da plataforma para qual Agora, ela vai ser eu tenho uma escrita. pergunta. O JVM, no fundo, é interpretador. Não é Mais nem ou menos, interpretador, não é interpretador. não é nem interpretador, né? E também a tecnologia também não é compilada. Então, assim, antes de mais nada, a sua ideia realmente é clara. Isso é exatamente o que a grande maioria conhece. Mas o que Java realmente prega é independência de plataforma. Independência de plataforma. Né? Desses exemplos de plataforma, você pode chamar o sistema operacional. Outro exemplo de plataforma, você pode falar que é um banco de dados. Um outro exemplo de plataforma que você pode chamar, por exemplo, sistemas de leitura de Braille. Então, assim, é uma forma que você cria uma única linguagem, né, que você vai rodar. Então, você pode chamar, por exemplo, videogames, né, como diversas plataformas. E aí eu poderia ter, hoje não tem infelizmente, mas eu poderia ter, por exemplo, um jogo escrito em Java que roda em qualquer plataforma. Nintendo, PlayStation, Wii, e assim por diante. Então, Java exatamente começou com essa ideia de dependência de plataforma. Essa ideia de plataforma também você pode entender de várias outras maneiras, não só no nível técnico, mas, por exemplo, de você ter escolha. Então, hoje, se você tem um programa que só roda em Windows, você não tem escolha, né, de usar um outro sistema operacional. Se você tem uma aplicação em Java, você tem a escolha de escolher qualquer outro tipo de sistema operacional que você queira. Entendi. Né? Então, essa é exatamente uma das grandes diferenças que essa tecnologia traz. Eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte muito mais chão. Eu faço, como já disse, muitas palestras em muitas escolas. E eu levo minha apresentação num pendrive. Só que eu não criei um PowerPoint. Eu criei um HTML, como se fosse uma página da internet. Por quê? Porque qualquer que seja o sistema operacional que o cara tem um navegador. Não interessa qual. E se está em HTML, roda em qualquer navegador. Então, se o cara tem Linux, tem Windows, não interessa o quê. Inclusive navegador de celular. Inclusive. Então, é HTML e pronto, é HTML. E o Java tem, no fundo, essa filosofia, né? Quer dizer, na realidade, poder. Agora, o Java Virtual Machine, esse é configurado para o sistema operacional. Quer dizer, exatamente. O cara tem que ter o JVM para o Windows, o JVM para o Linux. É específico para cada um, né? E me diz uma coisa, Maurício. Essa foi a ideia inicial do desenvolvimento da linguagem Java. Hoje, no mundo, existem milhões de pessoas, eu diria muito mais do que centenas de milhares, talvez milhões de pessoas que escrevem programas, aplicativos na linguagem Java. E como é que fica a Sun nisso tudo? Quer dizer, na realidade, a Sun desenvolveu uma linguagem... Então, assim, primeiro deixa eu dar um susto em vocês dois. Certo. Né? A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: Java não é linguagem. Não é uma linguagem. Não é uma linguagem. Já é um grande susto. Vamos lá. Certo. Tá. O que é o Java? O que é o Java? Java é um livro bem grosso, né, que fala assim, olha, isso aqui é Java. E nesse livro está falando assim, olha, se você escreve, por exemplo, uma string, se você quer escrever um texto, né, ela tem que funcionar dessa forma. Aí beleza, a Sun pega esse livro, né, fala assim, tem que funcionar dessa forma, então eu vou fazer, né, o meu Java, que a gente chama da nossa implementação de Java, da Sun, que vai funcionar dessa forma. A IBM pega esse livro, esse mesmo livro, que a gente chama de norma, especificação, padrão, chama o que você quiser. É a Bíblia. Vai também falar assim, eu vou fazer o meu Java, que vai funcionar dessa forma. Com isso, você garante, por exemplo, que você tem independência, ou seja, eu vou escrever minha aplicação Java e eu posso usar a JVM da Sun. Entendi. Mas eu posso usar também a JVM da IBM. Eu também posso usar a JVM e todas da HP. elas foram pelo mesmo padrão. Foi o mesmo padrão. E com isso eu garanto, por exemplo, essa independência em diferentes plataformas. Então, por exemplo, para a IBM é interessante que eu tenha um Java na tecnologia dela. Né? A Sony é interessante que eu tenha um Java funcionando no Blu-ray. Então, existem várias formas de você realmente executar uma aplicação Java. Você tem que ter uma JVM, sim, que foi escrita por alguma empresa. Certo. Mas você pode garantir que todas essas empresas seguiram algum padrão. Se não me falha a memória, olha, faz tanto tempo que a gente estava ainda na outra emissora. Teve um quiproquo com a Microsoft
porque parece que ela criou um JVM que tinha alguma diferença que não fora do seguia padrão. Exatamente, seguia fora do padrão. Bíblia, né? Então a minha memória está boa. Não, está sendo. Inclusive, isso gerou um grande processo jurídico nos Estados Unidos. Depois de um tempo, a Microsoft realmente não teve como ganhar e teve que pagar a Sun alguns milhões, 2 milhões, 2 bilhões de dólares aí, porque realmente ela estava... porque ela não seguiu a Bíblia. Porque ela não seguiu o padrão, né? Uhum. E obviamente é interessante para a Microsoft que você só desenvolva para Windows. Claro, então ela com isso acabou... Agora, exatamente. Me tira uma curiosidade. Estou tentando imaginar, como professor, o Tarcísio também é professor, estou tentando imaginar nesse momento milhares de estudantes que gostariam de aprender justamente a como desenvolver programas segundo o Java. O que eles têm que fazer? Que tipo de curso eles têm que fazer? Bom, acho que mais importante é que você procurar o conteúdo, né? Eu acho muito importante você procurar as pessoas que conheçam Java. Então a minha primeira dica é procure o grupo de usuários mais próximo da sua cidade. Né? O Brasil, e isso faz parte do meu trabalho, nós temos a maior comunidade de usuários no mundo. De Java. De Java. Né? Hoje nós temos aproximadamente... Acho que nem na ilha de Java tem tanto... Nem na ilha de Java. Com certeza. Né? Mas, por exemplo... Mas nem na Califórnia talvez tenha tanto... Na Sun, nós temos, por exemplo, o número que nós trabalhamos, que nós temos 110 mil desenvolvedores Java profissionais atuando dentro, por exemplo, de 29 grupos de usuários diferentes em todo o Brasil. E, inclusive, existe uma vez por ano um grande evento de Java nos Estados Unidos chamado Java One. E a pessoa que abre o evento, a primeira coisa que ela fala assim, né, seja um brasileiro. Olha só. Ele fala para todos aqueles desenvolvedores assim, seja um brasileiro, ou seja, converse com as outras pessoas, né, não seja muito retraído, procure as pessoas para você trocar essas informações. Entendi. E é isso que faz a comunidade Java, né, uma das mais dinâmicas do mundo e uma das maiores crescimentos. Quando você entra no elevador, você conversa com as outras pessoas dentro do elevador? De vez em quando eu converso. Você sabe que fora do Brasil ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Acho que a principal característica do brasileiro que permite que essas comunidades se desenvolvam dessa forma é que o brasileiro é muito comunicativo. Então você vê, por exemplo, aliás dizem que aqui no Brasil a pior profissão que existe é ser ascensorista. Ele diz que nunca sabe o fim da piada. O cara conta a piada no elevador, depois vai embora, o cara nunca sabe o fim da piada. Né? Então, na realidade, acho que a característica do brasileiro é essa facilidade em abordar os outros. Em conversar com os outros, isso que faz com que essas comunidades... criar um gancho para começar uma conversa. Exatamente. Né? É verdade. Aí, continuando da sua pergunta, assim, uma vez que você procurou, participe, converse com as pessoas e também, por exemplo, procure a área que você quer desenvolver, porque hoje desenvolver em Java significa você capaz de desenvolver páginas para web, significa desenvolver aplicações desktop, significa você desenvolver aplicações para cartões inteligentes, esses cartões que tem um chip. Né? Você pode desenvolver agora para TV digital que tem Java, já foi sancionado pelo governo. Você pode desenvolver agora para Blu-ray. Né? Então existe assim uma coisa muito grande onde você pode desenvolver aplicações Java. E existe algum tutorial na internet, alguma coisa para o cara fazer os primeiros passos? Existem diversos tutoriais. Hoje em dia, por exemplo, dá uma dica aqui para o nosso ouvinte. Hoje, por exemplo, existem grandes portais dentro da comunidade, seja o portal Java, o Java Free, existe o Guji, né? Todos eles, por exemplo, não te dão acesso a comunidades, mas também te dão tutoriais para você aprender o básico. Como que eu faço o meu código em Java, como que eu compilo ele, como que eu executo, se eu quero desenvolver, por exemplo, para cartões inteligentes, como que eu faço, quem são as pessoas, né, quais são os eventos. Sempre importante isso, quer dizer, aquela ideia do programador sozinho que existia antigamente, Exatamente. aquele cara meio hermético, fechado em si mesmo, não existe mais. Não existe mais. E não funciona mais, né? Não funciona mais. O cara tem que se comunicar, ele tem que se saber trabalhar junto. E trabalhar junto. Exatamente. Agora, sabe uma coisa que eu sinto, assim, como professor, nesse ambiente acadêmico de ensino, coisa desse tipo? Existem muitos professores que se alfabetizaram em Flash. Para fazer software didático, mas pouquíssima gente que lida com Java. Acho que e tem software didáticos desenvolvidos lá fora. Teve um que o Tarcísio descobriu de ótica, aquele que mostra
você vai movimentando a vela, mostra a imagem, tá? Que isso é em Java. É em Java. Tá certo? Então, na realidade, acho que a gente teria coreano, sei lá, uma coisa assim. A gente teria que desenvolver um pouco aqui no Brasil esse estímulo para professores começar a perceber a enorme ferramenta didática que é desenvolver alguma coisa em Java, alguma simulação em Java. Tá certo? Acho que isso seria uma coisa bem importante. Você sabe se existe já alguma comunidade que se dedique a esse tipo de coisa especial, de software especialmente didático? Eu não conheço. O Eduardo deixou pra gente aqui, na última semana, ele deixou aqui um endereço, que é um site de treinamentos, que é o www.sunacademic.com. Sun Academic, é Sun, né? Da empresa Sun Microsystems, e Academic, ou seja, seria acadêmico sem a letra O no final. Tudo junto, www.sunacademic.com. É um site de treinamentos em Java, né? Então uma dica aí para pessoal que... Mas nunca se esquecer daquilo que a gente estava falando. Quer dizer, não adianta ele entrar no site, se fechar em si mesmo, aprender a linguagem e começar que nem mais nem importante louco baratinado, assim, você procurar e trocar informações, né? Aliás, assim, uma das coisas que outras pessoas que vêm de outras tecnologias falam, assim, é incrível essa comunidade Java, né? Porque quando eu preciso de ajuda, né, o pessoal responde. O pessoal não se prende naquele mundo, não fecha suas não tem aquele compartilha mesmo, né? Não, exatamente, assim, o pessoal compartilha muito. E vem resposta, não é que em alguns fóruns que a gente às vezes a gente entra, lança uma pergunta lá, fica meses. Aliás, por exemplo, eu posso falar que assim, grande parte da minha carreira se deve a participar de grupos de usuários. Né, assim, nos últimos, eu diria que 4 empregos que eu tive, foi de contato e de pessoas que eu conheci no grupo de usuários, que conheciam o Maurício, olha, ele gosta disso, ele gosta de ficar programando, né, e eu fui conseguindo meus empregos através dos grupos de usuários. Hoje você citaria, você até citou algumas, assim... portais. Esporadicamente, assim, você acabou citando algumas áreas nas quais um profissional pode atuar hoje, se ele for um profissional que desenvolva aplicativos em Java. Então, só para a gente deixar claro aqui a ideia do leque de opções de mercado de trabalho que um desenvolvedor em Java tem. Então, além dos próprios sistemas, né, diretamente ligados ao computador, você falou, por exemplo, no Blu-ray da Sony. No Blu-ray. Falou do... TV digital. TV digital, já foi homologado, então? Já foi homologado, inclusive tem uma área lá na Sun que cuida disso, e o governo sancionou e agora está em consulta pública e já vai fazer parte da especificação brasileira de TV digital. Tá. Quer dizer, significa aplicativos que em Java o desenvolvedor pode rodar dentro da TV nos 80 milhões possíveis. Então, se roda na TV, vai rodar em celular também Java. Né? Vai rodar, hoje já roda em celular também. Né? Já roda em celular. Hoje mais e mais difícil, é difícil você achar um celular que não roda Java. Exatamente. E em todas essas áreas, né, quer dizer, cada vez mais vai se abrir mercado de trabalho. São mais e mais mercados, mais e mais opções. Agora, que você pode estar trabalhando. Tem uma coisa nesse mundo da tecnologia, principalmente nesse mundo da computação, da informática, que é um fenômeno muito estranho, mas para mim extremamente positivo, que é o seguinte: quando o cara vai apresentar um currículo, nesse mundo da tecnologia, uma certificação dada por uma empresa tem muito mais valor do que um título acadêmico, por exemplo. Então o camarada está ultra certificado, tem certificação de vários níveis, da Sun, por exemplo, ou da Microsoft, não interessa, e tem um mestrado em... Acho que a certificação tem mais valor no mercado de trabalho. Muito mais valor. E existe certificação em Java? Existem diversas certificações de Java. A Sun tem, acho que a principal empresa que oferece certificações reconhecidas internacionalmente, né? E as pessoas que são certificadas hoje, elas têm assim uma maior chance de conseguir um emprego bem melhor. O que acontece nessa questão de tecnologia é que o que você aprende na faculdade são matérias básicas, né? São realmente os fundamentos. Certo. O que o empregador está precisando é alguém que conheça essa tecnologia de hoje.
E a tecnologia é uma coisa extremamente dinâmica, né? Da mesma forma que eu estou procurando um profissional que conheça essa tecnologia de hoje, no momento que essa tecnologia estiver defasada, eu não preciso mais desse profissional. Então, a certificação começa a dar um valor mais de profundo, atualização, mais de atualização para o profissional. Né? Isso não significa que a pessoa, depois de certificada, ela pode ficar sossegada. Né? Claro. A coisa é extremamente louca, né? Perto de outras áreas. Você sempre tem que ficar atrás do que existe de novo, né? Inclusive, eu brinco, né, com alguns amigos advogados, eu falo assim, sua área é muito fácil. Mas por quê? Porque você só usa um livro. É o código. É o código penal, é o código civil. Mas eu tenho, por exemplo, eu acho que é muito mais complicado no Brasil, por exemplo, ser contador do que advogado. Porque as regras mudam com uma frequência assim absurda, uma frequência incrível, né? Então, por exemplo, nessa comparação entre o diploma acadêmico e a certificação empresarial, exatamente, vamos dizer, eu faço mais ou menos uma comparação entre o diploma de bacharel em Direito e a carteirinha da OAB. Porque o camarada que se forma bacharel em Direito, não necessariamente ele aprendeu Direito, ele aprendeu a tirar nota. Exatamente. Estudando em cima da hora para fazer a prova, etc. Agora, o cara que vai fazer o exame da OAB, ou ele sabe e passa, ou não sabe e não passa. E a certificação empresarial é uma coisa séria, não adianta o cara estudar, amanhã tem certificação, vou estudar essa madrugada. Não tem esse papo. Ou o cara sabe, ou não sabe. Como funciona um exame de certificação, uma prova de certificação? Então, você já passou por algumas. Existem, assim, diversas provas, né? Em geral, a prova testa saber exatamente não só o seu conhecimento, mas a sua experiência no assunto. Certo. Então, quem não tem experiência no assunto não consegue realmente chegar ao mínimo para você passar na certificação. Entendi. A última certificação em Java é a certificação de arquiteto. Né? Isso significa que você tem que construir um projeto, né, entregar o projeto pronto e você ser capaz de explicar o que você fez nesse projeto. Entendi. Então, a certificação realmente é hoje uma forma de você e as empresas constatar que você sabe sobre o assunto e que você pode ser e que tem experiência e que você tem experiência naquele assunto. Não é só um conhecimento acadêmico, um conhecimento técnico ou teórico. Exatamente. Né? É um conhecimento prático. E todas as certificações têm um prazo de validade. Significa que você não pode usar a sua certificação para sempre. Né? Se o empregador fala, você é certificado? Não sou mais porque já expirou o ano passado. Sim. Então, você tem que ficar se atualizando. Obriga a fazer o upgrade. Exatamente. Todo, né? Porque a obsolescência nessa área é muito grande. Absurda. Né? É muito grande. Muito rápido. Né? As coisas como obsoletas rapidamente. E isso obriga, claro, o empregador a ficar exigindo, né, uma atualização constante. Eu tenho uma última pergunta que infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Essa pergunta eu faço não na qualidade de entrevistador da Rede Eldorado, mas na qualidade de Comodoro da Frota Estelar. Os sistemas da nave Enterprise eram baseados em Java, é isso? Não. É que eu estou vendo na tua camiseta, você está com o símbolo do Java One. Que é muito parecido com a insígnia da Frota Estelar. Tem alguma correlação? Olha, eu não sei, mas assim, eu sou um geek de carteirinha e como todo geek, eu amo a Frota Estelar, eu amo tecnologia. Inclusive, eu já trabalhei em sistema de reconhecimento de voz. E a interface, eu olhava filmes de Jornada das Estrelas para entender como que eu posso me guiar. Mas eu não sei se existe alguma relação direta. Deve ter alguma relação, mas deve ter. Uma coisa lembra a outra, né? Bom, gente, nós estivemos aqui nesse papo agradável com o Maurício Leal, que é o gerente de programas SDN da Sun Microsystems e também o diretor, né, da comunidade aí, Sou Java. E a gente agradece imensamente. Obrigado a vocês. Os esclarecimentos que ele deu aqui a respeito do Java, inclusive o susto que ele nos pregou, que não é uma linguagem, né? É uma bíblia, é um procedimento. E a gente espera ter você e também, quem sabe, de volta aí num futuro programa, o Eduardo Lima, que esteve aqui no último programa também. Obrigado, Maurício, e obrigado a vocês todos os ouvintes que estiveram nessa última 1 hora plugados aqui com a gente. Até logo a todos, até logo Pierluigi. Até logo Tarcísio, até logo Maurício, até logo todo mundo e até semana que vem. Até mais. Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.